Para dimensionar um sistema elétrico para um motorhome, primeiro você precisa dimensionar o consumo, ou seja, tem que saber todos os equipamentos que você vai usar. Então, a minha sugestão é fazer uma tabela listando a quantidade de equipamentos, a potência desses equipamentos, o tempo que você vai utilizar e a tensão. E a partir daí, você vai conseguir calcular o consumo total de cada equipamento e o mais importante, que é o consumo total do seu sistema. Bom, agora eu vou dar um exemplo de como eu cheguei no consumo por dia de cada um dos equipamentos. Vamos pegar como exemplo essa lâmpada de embutir. Eu tenho 4 lâmpadas de embutir e a potência de cada uma delas é de 8 watts. Ou seja, eu vou ter um consumo de 32 watts nessas 4 lâmpadas de 8 volts. Note que como a tensão dela é 12 volts, ela não tem perda do inversor. Então, como eu vou utilizar ela apenas 2 horas por dia, o consumo por dia dessa lâmpada será de 64 watts. Bom, outro exemplo importante agora para a gente analisar é a geladeira. A geladeira ela tem uma tensão de 220 volts, que é a saída do inversor. Então, observe esse caso. Nós temos uma geladeira que a potência dela é 80 watts. Como eu considero que o controlador tem uma perda de 25% de potência, eu vou calcular o consumo dela como 100 watts. Ou seja, 80 watts da geladeira mais 25% de perda do inversor, eu vou calcular 100 watts. Como eu vou usar ela 8 horas por dia, eu vou calcular um consumo diário de 800 watts. Bom, depois que eu calcular o consumo diário de todos os equipamentos que eu vou ter dentro do meu motorhome, eu chego no consumo diário total do motorhome, que no meu caso deu 1.875,5 watts dia. Isso vai ser importante para a próxima etapa, que é o dimensionamento do tamanho do banco de baterias. Bom, agora que eu sei o consumo diário do minha van e a tensão do sistema, que é 12 volts, eu vou estipular o máximo que eu vou deixar a bateria descarregar. Isso porque, como você pode ver no gráfico, quanto mais eu deixo a bateria descarregar, menos tempo de vida ela vai ter, menos ciclos eu vou poder carregar ela. Então é muito importante que você não deixe a bateria descarregar profundamente, porque isso vai danificar ela. Então, dividindo o consumo por dia pela tensão e pelo percentual de descarga, você vai ter a necessidade de amperes diário. E se você dividir a necessidade pela capacidade da bateria e multiplicar pela quantidade de bateria, você vai saber quantos dias de autonomia a sua bateria tem. Nesse exemplo, eu utilizei 2 baterias e minha autonomia vai ser de 2,4 dias, quase 2 dias e meio. Se eu colocar mais uma bateria, eu vou ter 3,6 dias, ou seja, um pouco mais de 3 dias e meio de autonomia. Bom, agora o próximo passo é dimensionar o tamanho dos nossos painéis solares. E uma coisa importante nesse dimensionamento é saber a quantidade de horas de sol por dia. No gráfico a seguir, você pode ver que na América do Sul nós temos entre 2.000 e 3.000 horas de sol por ano. Isso dá uma média de 2.500 horas por ano. E o que dividido por 365 vão ser 6,8 horas por dia de sol. No meu projeto, eu vou utilizar 6 horas. Bom, agora que eu tenho o consumo por dia e a quantidade de horas de sol por dia, eu preciso entender sobre a eficiência do sistema. Nós sabemos que, em média, um sistema fotovoltaico ele tem uma eficiência de 70%, ou seja, 30% da energia gerada é perdida. Então, para a gente determinar a necessidade de produção de watts por hora, basta dividir esses 3 fatores. O consumo dividido pelas horas de sol e pela eficiência do sistema solar, que eu considerei 70%. No meu caso, eu vou ter uma necessidade de produção de 447 watts hora. Como vocês viram no vídeo anterior, no meu projeto eu estou utilizando 3 painéis solares de 150 watts, e eu estimei que a eficiência do meu sistema elétrico é de 70% e que eu tenho, em média, 6 horas de geração de energia, para me saber o total de energia que eu vou gerar, basta multiplicar esses 4 fatores. Isso vai dar um total de 890 watts gerados dia. E o meu consumo é 1.876, ou seja, eu estou gerando um pouco mais do que eu consumo. Isso pode ser um pouco arriscado. O ideal aqui, dependendo do espaço que você tem na sua van e do seu orçamento, é colocar a maior geração possível, para que você tenha que utilizar o mínimo possível do seu banco de baterias. Como foi visto no mesmo vídeo, eu vou utilizar de 3 baterias estacionárias de 220 amperes. Isso vai me dar 3,6 dias de autonomia. Então eu considero que eu tenho uma autonomia bastante grande para poder viajar com tranquilidade. Bom, agora a próxima tarefa é dimensionar o controlador de carga. Os dados da placa solar de 150 watts mostram que ela tem uma tensão máxima de 18,6 volts e uma corrente máxima de 8,6 amperes. Eu recebi um feedback muito legal do Paulo Lara, que é o usuário do grupo Construindo Motorhome, sobre a ligação em série em paralelo. Eu ainda não tive a resposta do fabricante, mas eu concordei com o que ele disse e vou alterar o projeto inicial para fazer uma ligação em paralelo, porque ela soma a corrente e mantém a tensão, enquanto a ligação em série soma a tensão e mantém a corrente. E como eu quero entregar uma corrente maior para as baterias, eu decidi fazer em paralelo, até que a fábrica me responda. Então, somando a corrente das 3 placas, eu vou ter uma corrente total de 25,8 amperes. É bom sempre ter uma margem de segurança para o controlador, de 25%, que eu achei uma margem legal. Então, eu precisaria de um controlador de 32,2 amperes. Como que eu encontrei no mercado é de 30 e o superior é de 40 amperes, eu decidi por um de 40 amperes. Bom, o último passo do processo da seleção dos equipamentos do sistema é o inversor. Para calcular a potência do inversor, eu vou ter que somar a potência dos equipamentos que vão precisar do inversor para funcionar. São aqueles que, no meu caso, são 220, mas poderiam ter sido 110 também. No meu caso, a soma desses equipamentos deu 388 watts. E como o inversor precisa de uma margem de segurança para trabalhar, no meu caso eu considerei 100%. Eu vou precisar de um inversor de no mínimo 775 watts. O inversor precisa de uma folga para trabalhar, principalmente se você estiver utilizando algum equipamento que tenha motor ou resistência, porque esses equipamentos têm um pico de consumo na sua inicialização, e por isso precisa de uma margem de segurança. E no meu caso, eu optei por um inversor de 1.000 watts. Bom, pessoal, voltando ao esquema elétrico do primeiro vídeo, eu alterei a ligação dos painéis para paralelo, e eu estou utilizando 3 painéis solares de 150 watts, um controlador de carga de 40 amperes,
3 baterias de 220 amperes, um inversor de 1000 watts, e eu não falei anteriormente, mas eu estou usando um carregador de bateria de 60 amperes. Esse carregador ele pode ser dimensionado de acordo com o seu orçamento. Você pode usar um de 40, que ele vai carregar um pouquinho mais lento, e eu decidi botar um de 60. Ok, pessoal? Então, terminamos esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre o dimensionamento dos cabos, dos fusíveis e dos disjuntores, e a gente encerra a parte elétrica. Tá bom? Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar, vai ser um prazer responder. Obrigado, boa tarde.